abençoada. Nós te agradecemos, Senhor, porque tudo que temos, tudo que somos, tudo que podemos e tudo aquilo que viemos a ser depende de Ti, Senhor. Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso auxílio, o nosso socorro bem presente. Ainda que uma mãe possa abandonar os filhos, o Senhor dos exércitos não nos abandona. O Senhor é um Deus de perto. O Senhor é aquele que está conosco. Maior é o Senhor que está conosco. A sua presença habita continuamente em nós. O fogo permanece no altar e não se apaga. Obrigado, Senhor, pela tua doce presença. Obrigado, Senhor, porque essa igreja chegou até aqui, Senhor. E nós cremos que essa casa foi plantada pelo Senhor. E essa casa vai continuar frutificando e prevalecendo. E cumprindo o propósito que o Senhor mesmo designou para este lugar. Pai, obrigado por cada vida que já passou por essa igreja. Cada vida que foi levantada a partir daqui, que foi inspirada. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão aqui, que vão crescer, que vão florescer. Muitos que serão enviados para cumprir o propósito. Muitos que vieram para beber daquilo que o Senhor tem através dessa obra, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença. Que nessa manhã sejamos marcados mais uma vez. Que o teu Espírito fale conosco mais uma vez. E que a boa mão do Senhor nos leve para o propósito que o Senhor mesmo tem para nós. Eu te agradeço, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vocês podem sentar. Glória a Deus. Obrigado, gente. Aleluia. Bom dia, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, amém, meus irmãos? Aleluia, louvado seja Deus. Nós estamos no período de aniversário de 32 anos da nossa igreja Verbo da Vida Paulista, amém? Ontem pela noite, quem estava aqui ontem pela noite, levanta as suas mãos. Olha só, se você não veio, eu preciso te dizer que você perdeu. Olha só. Assistir não é a mesma coisa que estar presente. Olha, tem coisas que você só prova estando presente. Amém? Ainda que exista sim uma unção que pode nos alcançar à distância, mas quando você participa é muito diferente. Amém? Você está ali pertencendo, você está incluso, e isso é maravilhoso demais para a glória do Senhor Jesus. Amém? Miqueias, o casal que veio com você, eles podem sentar aqui na frente, podem colocá-los aqui, pastor Geraldo, por favor. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Aleluia. Pessoal, eu quero compartilhar uma palavra de Deus com vocês. Hoje pela noite, às 18h30, Jânio estará ministrando e eu vou ministrar agora para os irmãos. Amém? Eu quero ministrar no seguinte tema: perseverando na unidade. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos ter uma boa conversa sobre isso e vamos fluir dentro daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Aleluia. Diga comigo: perseverando na unidade. Aleluia. Eu quero começar, irmãos, com um texto fascinante que encontra-se em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Aleluia. Revista e atualizada, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Esse texto ele é bem famoso, parece que quando nós falamos esse texto, nós já ouvimos a voz do pastor Bud. Quem é ministro Verbo da Vida ou quem já foi para as conferências em Campina Grande, todas as vezes, pastor Bud, gente, para quem não conhece, é o pastor fundador do Ministério Verbo da Vida. Amém? Foi o americano que estudou lá no Tulsa, em Oklahoma, e veio para o Brasil com uma palavra que Deus disse: vá para o Brasil e ensine fé ao meu povo. Ele disse: quando eu cheguei no Brasil, eu pensei que ele contando o testemunho, quando ele estava conosco vivo, ele dizia assim: quando eu vim para o Brasil, irmão, eu pensei que o Brasil só tinha anaconda.
Porque, aí ó, o pastor Bud falando, eu pensei que só tinha anaconda. Se você não está satisfeita com a verba da vida, pode ir embora. Vá para metodista aí, irmão. Era assim que ele fazia. Ai, Jesus. E aí, pastor Bud, ele, nas conferências, ele sempre lia 1 Coríntios 1:10, justamente porque o nosso ministério, o Ministério Verbo da Vida, procura trabalhar unidade em todas as igrejas Verbo da Vida. Não é a igreja perder a sua identidade. Cada denominação Verbo da Vida, cada igreja Verbo da Vida, igreja local, apesar de falar a mesma coisa, cada uma é diferente. Então, nós já iremos entender que é possível ser diferente e falar a mesma coisa. A ideia não é todo mundo ser igual, mas é todo mundo falando a mesma coisa, ainda que sejam pessoas diferentes, com culturas diferentes, com jeito diferente, mas falando a mesma coisa. Amém? E aí, as igrejas Verbo da Vida, quando o pastor Bud estava vivo, era cerca de 190, 200 igrejas, mais ou menos, quando ele estava vivo, né? Assim, eu tive a honra de ter aula com ele na escola de ministros, em 2013. No finalzinho do ano de 2013, eu tive aula com ele na escola de ministros. Pouco tempo depois, 3 meses depois, 4 meses depois, ele partiu para estar com o Senhor. E ele sempre falou bastante sobre a importância da unidade, de falarmos a mesma coisa, e eu gostaria de seguir esse ritmo, amém, gente? Hoje nós somos mais de 500 igrejas. Se você for em qualquer igreja Verbo da Vida, você vai ter a mesma coisa sendo falada, amém? Você vai ter estruturas diferentes, estruturas melhores, estruturas organizadas, outras não, e assim vai, mas você vai ter sempre a mesma coisa sendo falada, amém? Eu vou, em julho, eu estarei em São Paulo ministrando na Igreja Verbo da Vida de lá. Em São Paulo é a mesma coisa, amém? Eu já rodei o Brasil todo ministrando em igrejas Verbo da Vida, em remas, e é sempre a mesma coisa, amém? Nós falamos a mesma coisa e é assim que nós iremos continuar, porque onde há unidade o Senhor ordena a bênção, amém? Diz a palavra de Deus, 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pode avançar? Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há entre vós contendas. Há contendas entre vós. Avança. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas, e eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Vai comigo, por favor, para o verso 16 para fechar. E batizei também a casa ao nome de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Amém, irmãos? Somente até aí, para a gente continuar avançando naquilo que Deus tem para nós. Amém. Diga glória a Deus. Olha só, gente, eu quero falar um pouquinho sobre essa carta e quero ter uma conversa boa com vocês sobre essa questão da unidade e a importância de perseverarmos, amém? Eu queria que você entendesse algo, que a nossa unidade, quando nós andamos em unidade, nós estamos cumprindo uma oração do Senhor Jesus Cristo. Jesus orou pela nossa unidade, amém? Se você observar o Evangelho de João, capítulo 17, na oração sacerdotal, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha o verso 9.
João 17, versículo 9. Daqui a pouco a gente retorna para 1 Coríntios 1, 10. Mas olha João 17, 1, 9. Olha o que, 17, 9. Olha o que diz. E por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Avança. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Mais um pouco. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Mas, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Diga, para que nós sejamos um, assim como a Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade é Pai, Filho e Espírito. Porém, apesar de serem pessoas diferentes, o Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa e o Espírito é outra pessoa, constitui-se um só Deus. Amém? O nome do nosso Deus é Pai, Filho e Espírito. Esse é o mistério da Trindade, isso é a doutrina da Trindade. Amém? O nome do nosso Deus é Pai, Filho e Espírito. Na teologia nós chamamos isso de unidade composta. Ou seja, como é que pode ser um e ao mesmo tempo três? Que loucura é essa? Como é que nós não somos politeístas? Como é que nós não cremos na existência de vários deuses? Amém? Como é que é isso? É porque, irmãos, nós cremos em um Deus que ele é manifesto em três pessoas, Pai, Filho e Espírito. O Pai é diferente do Filho e diferente também do Espírito. Mas o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Amém? O Senhor falou, ouve Israel, o Senhor é o único Deus. A palavra único lá em hebraico é uma palavra que quer dizer unidade composta. Único é unidade composta. Em que sentido? Por exemplo, quando nós falamos sobre uma dúzia de banana, quantas dúzias há? Uma. Mas quantas bananas normalmente? 12. Então note que existe uma unidade composta. Vamos usar um outro exemplo mais fácil de entender. Quem é casado aqui, levanta a mão, aleluia. Pode dizer que os homens levantam tudo desanimado. As mulheres levantam, eu casei finalmente, né? Já os homens já levantam tudo depressivos. Assim, já... Fazer o quê, né? Eu estou brincando, viu, gente? E aí, a Bíblia diz que macho é uma coisa, fêmea é outra coisa. O Senhor criou homem e mulher, macho e fêmea, não é isso? Mas a Bíblia diz que quando os dois se casam, os dois tornam-se uma só carne. Então, para Deus, você varão e varoa, Deus olha para vocês e Ele vê uma unidade. Pessoas distintas, mas uma unidade composta. Amém? Aleluia. Os dois se tornam uma só carne. É por essa razão dessa conexão ser tão grande. De um perceber o jeito do outro. De um perceber quando o outro está cansado, quando o outro está desanimado, está triste. Daquelas conversas que a gente fala sem falar. De simplesmente a gente olhar e o cônjuge perceber. E o negócio deu errado, parece que não está bom não. Sem contar as comunicações por baixo da mesa, tocando assim, ó, né? Aquelas conexões assim, aquele beliscão do Kiko. Às vezes tem maridos que minha sogra fala isso, né? Minha sogra, meu sogro, eles falam assim, tem gente que é adiantado, né? Que é aquela pessoa que fala demais e às vezes termina entregando coisa que não era para entregar. E às vezes a mulher já precavendo, né, já percebida, ela já faz um sinal e faz. Aí a pessoa. O erro do homem é entregar a mulher quando ela está fazendo os sinais. Se você fizer isso, você entregou o segredo, a chave do segredo. Nunca faça isso com sua mulher, tá entendendo, varão? Quando ela der um sinal para você, não responda alto, dizendo assim, o que é, amor, que tu está fazendo isso para mim? Faça isso não, porque eu vou ter que fazer um velório. Diga comigo, unidade composta.
Então, irmãos, é possível ser mais do que um e ao mesmo tempo ser um. É isso que eu quero que você guarde no seu coração. Jesus orou pela nossa unidade. Ele fala, para que eles sejam um. Amém, irmãos? Como nós somos, como a Santíssima Trindade é. Agora, voltando lá para 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 10. Essa carta aqui, você já sabe, mas eu quero te lembrar que as duas epístolas, primeiro aos Coríntios, segundo aos Coríntios, na verdade, Paulo escreve essas epístolas por causa de alguém da igreja que entregou a situação da igreja. E eu quero que você entenda muito bem o que eu vou falar aqui. Há uma diferença de fofoca e relatar fatos. Quem entendeu isso? O apóstolo era Paulo. Aquela igreja teve vários pastores. Teve a oportunidade de ter a presença de Timóteo, de Priscila e Áquila. Né? Teve a oportunidade de ter a presença também do próprio Apolo, né? Como eu falei, influenciando aquela igreja. Então pessoas influenciaram. Talvez eles tiveram a influência do apóstolo Pedro, como é mencionado aqui nesse texto. Só que a igreja, as duas epístolas, 1 Coríntios e 2 aos Coríntios, na verdade, Paulo está corrigindo problemas de imaturidade na igreja. E eu acho maravilhoso isso, sabe por quê? Porque é por causa dessas correções que nós temos a honra de aprender com aquilo que foi dito na epístola de Paulo aos Coríntios. Eu não vou entrar em questões pormenores da teologia, mas quando a gente está analisando um pouco das epístolas, possivelmente a primeira carta aos Coríntios é uma segunda carta. Não é interessante isso? Então, onde você vê 1 aos Coríntios, possivelmente é uma segunda carta. E onde você vê 2 aos Coríntios, era a terceira. Não é interessante isso? Aí você pode dizer, por que isso? Como é que a gente sabe disso? É porque em 1 Coríntios, Paulo diz assim, quanto ao que eu já escrevi para vocês. Então já tinha uma carta, Paulo já tinha enviado uma carta para aquela igreja. Amém? Cadê essa carta? Não sabemos. Não é uma carta perdida, é mais uma carta perdida que a palavra de Deus fala. Então, possivelmente, nós temos uma carta aos Coríntios perdida. Mas o que é maravilhoso é que o que já temos já é suficiente para a gente aprender algo. Amém? Agora, por favor, se segura aí. Essa igreja tinha problema na escolha de pregadores. Essa igreja brigava por carnalidade. Essa igreja tinha imoralidade, a ponto de ter um irmão que tinha relação sexual com a própria mãe, com a mulher do seu pai, possivelmente uma madrasta. Essa igreja tinha problema na hora da ceia. Essa igreja tinha problema na hora dos dons espirituais. Essa igreja tinha problema do falatório na hora da pregação. As mulheres ficavam conversando na hora da pregação, conversando com o marido, brigando com o marido ali, falando tão alto que interrompia a pregação, a ponto de Paulo dizer assim, se alguém tem alguma dúvida, irmã, pergunta em casa a seu marido. Então essa era uma igreja que era uma baderna. Era uma bagunça, era só a graça de Deus. Era a igreja de Corinto. Sangue de Jesus tem poder. Como diz um amigo meu, sangue de Jesus tem poder, isola 3 vezes. Para fechar, né? Para fechar, né? Bate na madeira, bate na madeira. Então, para você entender, irmãos, o negócio era tão sério que Paulo, de fato, vai precisar corrigir essa igreja por causa da imaturidade. Paulo diz assim, já pelo tempo decorrido já era para vocês serem mestres, mas eu tenho novamente que ensinar para vocês coisas pequenas. Eu tenho que dar leite para vocês porque vocês não aguentam um alimento sólido. Então eu preciso ensinar de novo o básico para vocês. E aí Paulo vai ensinar questões básicas para essa igreja. Agora eu quero chamar a sua atenção para algo, segura aqui, preste atenção aqui. Essa carta vai ser enviada com base em uma informação dada pelos da casa de Cloé. Diga comigo, informação dada. Então preste atenção, não é fofoca, é um relato. Esse pessoal da casa de Cloé falou para Paulo, Paulo, é o seguinte, o negócio aqui está sério. Eu queria que você nos ajudasse. Aqui na igreja, para você ter uma ideia, tem gente escolhendo pregador. Olha, está tendo relação sexual, entre imoralidade sexual de tal forma que um irmão está tendo relação sexual com a mulher do pai dele.
Ó, Paulo, aqui está tendo problema na hora da ceia. A gente não consegue nem ceiar porque os irmãos estão comendo antecipadamente, estão se embriagando. Ó, Paulo, a confusão aqui está tão grande que essa igreja não parece nem a igreja de Jesus Cristo. E esse pessoal da casa de Cloé escreve para Paulo para falar dessa realidade. Aí Paulo vai responder com essa carta. Amém? Então diga comigo, relatar fatos. Diga fatos. Diga fatos. Fatos. Diga, não são invenções. Não são fábulas. Diga, não são deduções. Diga, são fatos. Então, relatar fatos não faz de você um fofoqueiro. Amém? Não faz de você um fofoqueiro. Faz você de alguém que quer que aquela situação melhore. Amém? Agora, isso com o espírito de unidade, isso com o espírito brando, irmãos. Isso sem querer entregar ninguém, denunciar ninguém para a liderança, mas simplesmente para ver a unidade no nosso meio. Amém? Então, quando uma pessoa relata fatos, a gente sempre deve entender que se aquilo de fato é verdade, se não é uma invenção, deve ser considerado. Amém? E aí, o que acontece? Paulo se baseia nessa informação dos da casa de Cloé. Aí volta de novo para 1:10. Pode colocar, por favor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Paulo está rogando. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, gente, por favor, pelo amor de Jesus Cristo, falem todos a mesma coisa, que não haja divisão no meio de vós. Amém, irmãos? Avança. Antes, no lugar de existir divisão, sejais unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Meus irmãos, isso aqui é maravilhoso demais. Para a gente poder avançar naquilo que Deus tem para nós, a gente precisa ter a mesma disposição mental, o mesmo parecer. Amém? É dizer, sabe de uma coisa, eu tenho a mesma disposição, é isso mesmo. A gente não precisa entender tudo, a gente não precisa ter todas as respostas, a gente não precisa ter todos os porquês, a gente só precisa entender, existe um direcionamento, tem uma visão, a gente está indo para algum lugar. Nós não estamos correndo como se estivesse em uma dispersão por causa de uma bomba, por causa de um acidente, por causa de um assalto, cada um correndo pensando em si mesmo. Não, nós estamos seguindo o mesmo propósito. Deus disse para Moisés, diga ao povo que marche. E eles tinham um alvo, eles tinham um direcionamento, eles não iam para qualquer outro lugar, não. Deus deu uma ordem para eles. Deus disse, Moisés, liberta o meu povo e tira eles do Egito e leva eles para a terra prometida. Eles tinham um alvo, eles iam para a terra prometida, eles não iam para um outro lugar, eles iam para a terra prometida, irmãos. Nós estamos indo, irmãos, com uma visão, estamos indo com um propósito. Não vai cada um pelo seu caminho, não, nós estamos seguindo um caminho. Obstáculos surgem, situações surgem, assim como surgiu. Não é porque Deus falou que era para a gente ir para um caminho que não vai ter desafios. É justamente por eu querer obedecer a Deus que vem os desafios. Deus disse, leva o meu povo para a terra prometida. Mas existiam desafios geográficos, desafios de convivência, desafio de fome, de escassez, desafios de oposição, desafios de rebelião, gente. Deus disse, sai de um lugar e vai para outro. No meio do povo se levanta rebeldes. No meio do povo se levanta pessoas para fazer oposição ao direcionamento de Deus. No meio do povo levanta-se pessoas para dizer assim, Deus só fala com Moisés. Que líder é esse que Deus só fala com ele? Eu quero é que Deus fale comigo. Então, irmãos, não é porque Deus falou que não vai ter oposição. A grande questão é, nós vamos continuar marchando ou olhando para as circunstâncias? De que lado nós estaremos? Não perca o foco, irmãos. Nós temos um objetivo, nós vamos continuar avançando, cumprindo o propósito do Senhor. Aleluia! Quando Deus levantou Moisés, Deus levantou uma unção, irmãos. Moisés é uma unção em representação. Moisés, irmãos, é a representação de Deus na terra.
Amém, irmãos? Aquele homem que estava com a visão de Deus para libertar o povo. Moisés é comparado a Cristo, irmãos, é uma figura de Cristo. A Bíblia diz: o Senhor nosso Deus levantará um profeta semelhante a mim, a ele vocês devem ouvir. Então Moisés é uma figura de Cristo. Moisés é aquele, irmãos, que conseguiu conduzir o povo até perto da terra prometida. Moisés é aquele, irmãos, que para cumprir tudo aquilo que Deus tinha e deu a ele de missão, não dependia somente dele. Precisava de homens leais, de pessoas que pegassem junto com ele, para que a visão acontecesse. Porque não é a minha visão. Amém? Nós estamos cumprindo uma visão juntos. Nós estamos seguindo um objetivo, o propósito do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. E aí Paulo diz: eu rogo a vocês que falem todos a mesma coisa, que sejam unidos no mesmo pensamento, na mesma disposição mental. Aí ele vai dizer no verso 11, eu estou com na minha Bíblia aqui é o texto fiel, mas pode deixar esse aí mesmo, é porque eu ando com as duas para poder comparar, né? Quando o texto fiel está fiel, aí eu uso a fiel. Aí, isso é coisa de tradução bíblica, deixa para lá, né? Quando às vezes o texto intermediário ele não é assim, não é fiel, aí eu cito o texto fiel, e assim vai. É coisa de negócio de estudante. Aí veja o que é que diz: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família ou da casa de Cloé, que há contenda entre vós. Veja, Paulo nem disse quem foi a pessoa que entregou. Paulo disse assim: olha, é os da casa. É só um exemplo aqui, tá bom? Vamos dizer que tem um irmão aqui na igreja. Eu não vou nem usar o exemplo de nome de nenhum irmão aqui na igreja para não dar pior. Mas vamos dizer que tem um irmão aqui na igreja chamado Cloé. Tá certo? Aleluia. Não, Cleo tem. Só que na casa dessa pessoa tem 5. Aí Paulo diz: olha, os da casa de Cloé informou. Aí quem recebeu a informação diz assim: quem será que foi? Aí vão ficar brigando agora para tentar identificar quem entregou. Agora, preste atenção que aqui é um desvio do alvo. Preste atenção no que eu vou te dizer. Hoje no Brasil é assim, viu, gente? Vamos lá. Hoje no Brasil acontece o quê? Preste atenção nisso que eu vou falar, você vai entender. Quando alguém denuncia um caso de estupro, quando alguém denuncia um caso de abuso, quando alguém denuncia um caso, irmãos, de uma prática pecaminosa ou literalmente um crime, a atual sociedade brasileira está atacando quem denunciou. É assim. Quem foi o miserável que denunciou esse estupro? Eles desviam o foco. O problema não é o fato em si para eles. Gente, é um estupro. É um homicídio. É um crime. Não deixa de ser um crime, independente de quem disse, é crime. Mas hoje no Brasil, o que é que eles estão fazendo? Quem foi que denunciou? Aí agora começa a lidar com o caráter de quem denunciou. Sabia que quem denunciou já mentiu uma vez na vida? Sabia que essa pessoa que denunciou também uma vez já errou? E agora começam a querer queimar a influência de quem denunciou, esquecendo do fato. Esquecendo do problema. Agora vamos lá. Estava tendo divisão ou não? Estava tendo carnalidade ou não? Eu não estou nem aí se quem foi da casa de Cloé que falou. A questão é que a gente precisa mudar. Está entendendo agora? Então não desvie o foco. O foco aqui é que eles estavam com esse problema. Mas tem crente hoje que é assim. Tem crente hoje aqui na igreja, irmãos, que é assim. Se a pessoa foi pego com algum tipo de fofoca, de disse-me-disse, de divisão, e outra pessoa veio dizer para a gente, ou para o líder do departamento, as pessoas ficam com raiva de quem disse. Desviando o foco do problema. Qual é o problema? O problema está tendo divisão, está tendo partidarismo, está tendo joguinho duplo.
Está tendo pecado, está tendo levante contra a liderança, montim, pessoas se reunindo para falar mal, para queimar a liderança. Por isso que não avança, que não cresce. Porque você não vai receber, preste atenção, da unção que você critica, dela você não recebe. Você nunca vai receber da unção que você critica. Pode guardar isso que eu estou falando para você. Não vai receber. Você pode estar no mesmo ambiente onde a unção ela está fluindo, mas você não vai receber. Porque você não recebe da unção que você critica. Se eu criticasse a vida do meu pastor Humberto, que ele é nosso supervisor, se eu criticasse a vida do pastor Humberto e eu ficasse falando dele, todas as vezes que eu sentasse lá nas reuniões, jamais eu iria receber algo. Ele podia chamar à frente, ele podia dizer assim, vem aqui à frente os pastores, vem aqui, eu quero orar. Ia ser mãos cheias de poder em cabeça vazia. Então, não se recebe nada daquilo que você critica. Agora preste atenção, criticar é uma coisa, discordar é outra. A gente pode ter um pensamento diferente. Por exemplo, hoje quem está conduzindo a igreja, Verbo da Vida Paulista, sou eu. Eu posso decidir, junto com a minha diretoria, que a gente vai pintar o teto todo da igreja de preto. A gente pode decidir fazer isso. Eu não quero, eu não gosto. Mas a gente pode decidir. E se acontecesse decidir, ia dizer o quê? Ficou bonito não, né? Como diz minha mãe, está uma marmota. Já ouviu falar em marmota? Não, né? Desmantelo para ser desmantelo, está muito desmantelado, né? Está feio o negócio. O negócio está feio, marmota é novo, né? O negócio está feio. Rapaz, o negócio está feio mesmo. Viu? Mas, tudo bem, pintou, bola para frente, isso não me interessa. O que eu quero saber é o conteúdo, a mensagem vai ser a mesma? A pregação vai ser a mesma? Amém, irmãos? Não tem problema com isso. Amém? Então, se fosse você, talvez você pintasse de rosa, de amarelo, né? Talvez você pintasse de vermelho, pintasse de preto, sei lá. Talvez você escolhesse outra cor, mas era você quem estava conduzindo, então tudo bem com isso. Amém? Agora, uma vez que a decisão é tomada, não faz sentido mais eu estar levantando e reunindo pessoas para falar mal daquilo, porque a decisão já foi tomada. Amém, irmãos? E nem toda decisão precisa ser justificada para as pessoas. Por quê? Porque nem todo mundo vai entender, nem todo mundo vai compreender. Vou dar um exemplo para você. A gente tem na igreja, irmãos, mudanças e transições de lideranças na igreja. Pastor Miquel, ele sabe muito bem, ele tanto foi líder lá em Arco Verde, como ele também hoje está atuando como pastor. E existem mudanças de liderança, e nem toda mudança é por problema, mas existem mudanças por problemas. E quando a mudança ela tem problema, a gente tem várias formas de resolver. Mas tem coisas que a gente não tem como fazer, tem coisas que a gente está procurando restaurar aquela pessoa. Então a gente não tem como. Vou dar um exemplo, só um exemplo, tá bom? Vamos dizer que um líder A de tal departamento, ele está com espírito de rebeldia. Essa pessoa está levantando contra, está fazendo isso, aquilo outro, desobedecendo os direcionamentos, é líder de si mesmo, é uma pessoa que está reunindo pessoas para trabalhar contra, está com espírito de rebeldia. Aí veja só, e uma vez conversado 2, 3, 4, 5 vezes com esse líder, e ele continua fazendo a mesma coisa, faz sentido eu deixar esse líder ficar mais 6 meses no departamento? No caso de sintomas de rebeldia, tem que ser cortado na hora pela raiz. Então eu não tenho como chegar e dizer assim, não, vamos fazer 1 ano de transição. Se eu digo isso, eu vou consolidar a rebeldia. Porque aquela pessoa que estava com o espírito de rebeldia vai fazer o quê? Vai reunir pessoas contra. E se eu digo para aquele líder, permanece aí, não, porque eu tenho que fazer desse jeito, permanece aí e daqui a 1 ano eu tiro você. Ele vai inflamar o coração das pessoas. Ele vai inflamar o coração das pessoas durante todo esse ano. E quando ele for sair, ele sai com o restante. É assim que funciona. No caso de sintomas de rebeldia, tem que ser cortado pela raiz.
Está entendendo, gente? Vamos dizer que um líder chega para mim e confessa um pecado. Pastor, eu caí em adultério. Eu fiz tal coisa, eu errei nisso, eu bati na minha esposa. Aí a gente chama a polícia, né? Maria da Penha. Eu fiz tal coisa, eu fiz isso, aquilo outro. Pastor, por favor, me ajude. Eu não tenho como dizer assim, tá bom, você está adulterando, continua no departamento, vai lá, continua liderando. E eu nem posso chegar para o pessoal e dizer, olha, fulano de tal, fica de pé, olha aí, ó, adulterou. Esse aí, ó. Esse homem vai ser restaurado, gente? Jamais. Jamais vai ser restaurado. Então eu vou chegar e vou dizer para ele assim, fulano de tal, vamos fazer assim? A gente vai entender de maneira pastoral, e eu vou chegar muitas vezes para ele e vou dizer assim, olha, eu não vou te tirar, você vai pedir para sair do departamento. Aí ele reúne o povo e fala, gente, olha, meu tempo acabou, eu estou pedindo para sair. Não é mentira, a gente não quer expor aquilo, a gente quer tratar a pessoa. Mas aí, quem gosta de fofoca, que não tem nada a ver com a história, começa a dizer, viu lá, pastor tirou fulano de tal. Viu lá, pastor tirou fulano por causa disso, pastor tirou fulano por causa disso. Eu acho que foi tal coisa. Mas não se meta naquilo que você não sabe. Porque tem coisas que acontecem que a gente jamais vai te dizer. Só acredita no direcionamento e entenda que a obra é do Senhor. A obra não é de nenhum líder, a obra é do Senhor. Mas acontece também de ser uma transição saudável. Do líder chegar para nós, como aconteceu com Marquinhos e Suênia, e eu gosto de falar isso para expor mesmo a fidelidade deles. Eles chegaram para nós, gente, está com uns 6 meses, mais ou menos, ou mais do que isso. E disseram assim, olha, é o seguinte, pastor, por causa do nosso ritmo de trabalho, por causa da nossa correria, a gente gostaria de se doar mais pelos casais. E a gente não está conseguindo. Eles têm uma filha, eles têm um trabalho, Marquinhos trabalha viajando, um ritmo grande, Suênia do outro lado, estudando, trabalhando, fazendo todo esse processo, fazendo escola de ministros agora também, que é puxado. Então eles chegam para nós e falam assim, pastor, eu estou querendo ver se o senhor consegue uma outra pessoa para liderar, porque eu não estou conseguindo me doar para o departamento como eu gostaria. E a gente fica condenado, a gente fica se cobrando, né? Porque a gente gostaria de fazer mais, mas não consegue. Aí eles chegam para nós e dizem assim, tem como o senhor levantar alguém? Aí eu dei um que não estava esquecido, ou que não estava ouvindo. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí Marquinhos, estou passando aqui, só para lembrar. Aí quando ele vinha no lugar aqui, a gente estava aqui na igreja, e quando Marquinhos vinha, aí eu, meia volta, vou ver. Passou um tempo, quando foi cerca de 5 meses depois, aí eu e Daiane, a gente orando, Senhor, quem vai ficar nos casais, quem vai ficar nos casais, quem vai ficar nos casais. Aí chegou outro Marquinhos. Aí aquele alerta, né? Eu disse, já sei. Chegou animado, quero servir. Pastor Humberto disse assim, olha, a família toda está aprovada, você pode receber ele lá e colocar eles para atuar, porque é uma família aprovada, onde eles passaram, eles frutificaram. Aí eu disse, tudo bem, vamos receber. Aí eu, Marquinhos, e aí? Ele disse, pastor, eu estou para o que quiser, se eu quiser, eu quero também. Isso é perigoso dizer para um pastor isso, viu? Isso é uma coisa perigosa. Aí eu disse, eu tenho hoje necessidade em 2 departamentos. Mas eu acho que você se encaixaria melhor nesse outro aqui. Ele disse, tá bom, eu vou falar com minha mulher. Eu vou perguntar a minha vontade. Vou perguntar se eu quero. Ai, meu Deus. Amor, o pastor me chamou para assumir os casais da igreja. Eu quero.
E aí, pouco tempo depois, Marquinhos e Jane, eles aceitaram, amém, gente? E Suênia e Marquinhos, o que foi que eles fizeram? Revoltados, saíram do departamento, brigaram e saíram da igreja, foi isso? Não. Continuaram no departamento e estão somando com a mesma alegria que eles tinham quando lideravam. No caso deles, eu não precisei dizer assim, ó, afasta-se completamente do departamento e dá espaço para Marquinhos liderar, porque vocês estão sendo um problema. Não. No caso deles, eu disse assim, continua no departamento e ajuda Marquinhos. Eles disseram, pastor, pode contar com a gente vai ajudar Marquinhos no que precisar. E vocês viram agora a última programação de casais que teve? Foi espetacular, gente. Foi maravilhoso. Então diga comigo, existem transições e transições. Está entendendo agora? Então nem tudo o pastor vai dizer. Nem tudo o pastor vai chegar e vai dizer para as pessoas, então guarda o teu coração, você serve em algum departamento e você não mudou a liderança do seu departamento, fica tranquilo. Você está servindo ao Senhor, para de ficar nesse negócio de estar especulando, brigando com um, falando com o outro, eu acho que é fulano, eu acho que é não sei o quê, eu acho que é não sei o quê, acho que o pastor fez isso por causa disso, eu acho que é tal coisa. Vou falar com fulano de tal que é influente para obrigar o pastor a fazer tal coisa. Gente, não tem isso no verbo da vida. É pastor presidente. Deixa eu só explicar para vocês, companheiro, olha só. Presidente, pastor presidente é o que preside. O estatuto da igreja Verbo da Vida diz assim: é decisão do pastor, é competência do pastor presidente escolher sua equipe de liderança e movimentá-la, alterar, supervisionar quando quiser fazer. Está no estatuto, não precisa dizer assim, não vou fazer, não vou fazer. E se alguém de Campina Grande entrar em contato com o senhor dizendo assim, o senhor tem que fazer. Primeiro que não faz isso. Segundo que ele não tem autoridade para isso. A igreja sede, ela tem autonomia. Amém, gente? Então eles não interferem nas decisões do pastor. Não existe essa história. A única coisa que pode acontecer é um pedido do supervisor. Saulo, eu estava vendo, teria como você considerar tal coisa? O supervisor pode pedir, e eu posso considerar ou não. É assim que funciona, e isso não é rebeldia. Por quê? Porque quem está lidando com o povo aqui sou eu. Quem sabe o B.O. de paulista é saulistão. Saulo estranho. Então, irmãos, a gente que vai lidar com o dia a dia das pessoas. Deixa eu só dizer algo para você. Eu já viajei o Brasil todo. Eu tenho muitos admiradores no Brasil e fora do país, em vários lugares. Mas deixa eu só dizer uma coisa que é muito diferente. Admirador é diferente de ovelha. Por quê? Muitas pessoas têm uma admiração por mim. Mas são poucas pessoas que querem andar junto comigo. E qual é a diferença? Você admira de longe, mas para ser discípulo tem que estar perto. E para estar perto você enxerga problemas, defeitos. Porque o grande teste da honra é a convivência. Quando você está perto, que você observa, você diz assim, não ficou legal isso aqui não, mas mesmo assim você decide obedecer. Amém, irmãos? Tem um pastor amigo meu que teve um irmão que saiu daqui da igreja e disse assim, eu vou congregar na igreja de fulano de tal, que eu admiro demais ele. Aí esse pastor ligou para mim, Saulo, fulano de tal está querendo vir congregar aqui e disse que me admira demais. Aí eu disse, é verdade, disse que admira demais o senhor. Aí ele disse assim, eu quero ver se vai admirar quando for minha ovelha. Aí eu disse assim, vamos fazer o teste, né? Aí ele disse assim, você libera essa pessoa? Aí eu disse, com toda certeza. Lembrei daquele hino, vá com Deus. Vai na bênção, né? Ai, Jesus. Então, irmãos, tudo isso que eu estou falando para vocês, pastor, uma mensagem dessa no aniversário da igreja, já vai falar mal, é? Acabou de ouvir a mensagem. Uma mensagem dessa no aniversário da igreja é para vocês entenderem que a gente precisa estar unidos.
Como é que a gente cresce, irmão, se não estivermos unidos? Como é que a gente cresce se não estivermos falando a mesma coisa? Olha, as mensagens que mais salvaram minha vida foram aquelas que me confrontaram. Que eu sentava e o pastor descascava tudo. E eu dizia assim, pelo amor de Jesus Cristo, eu acho que eu sou miserável pecador. Que lidava comigo, que tratava o meu coração, irmãos, para eu poder avançar naquilo que Deus tinha para a minha vida. Oh, aleluia, diga Deus é bom. Aleluia. Então, irmão, siga com o teu coração tranquilo, porque nem toda decisão da liderança ele vai ter que justificar. Só acredita que Deus tem uma visão, irmãos, a obra é do Senhor. Sabe qual é o problema de muitos departamentos e lideranças? Eu estou falando para líderes hoje, meu foco agora pela manhã é para líderes, porque eu vou orar pelos líderes. Amém? Mas o problema é que muitas pessoas pensam que o departamento é dele. Se eu sair, acaba o departamento. Ah, bonitão da Silva Cavalcante, olha, deixa eu te dizer uma coisa. A obra é do Senhor. Essa igreja, por exemplo, não é minha. Eu sou a pessoa que estou conduzindo. Mas se eu, Saulo, sair, Deus levanta um pastor melhor do que eu. Amém, irmãos? Porque quem dá pastor é o Senhor. A obra ela é do Senhor, então pega junto e vamos avançar, amém? Liderança, da mesma forma. Deus direciona os líderes e a gente vai colocar, amém, gente? A gente vai movimentar, a gente vai tirar, a gente vai mover para um lado, para o outro, para direcionar dentro do objetivo, dentro do propósito, daquilo que Deus tem para esses líderes. Amém, meus irmãos? Diga, Deus é bom. Aleluia. Diga, eu vou avançar, obedecendo ao Senhor Jesus Cristo. Diga, tudo que Deus tem para a minha vida, nessa igreja, eu irei cumprir. Deixa eu ler uma coisa aqui para vocês. Parece técnico, mas eu gostaria de ler isso aqui para vocês, que eu acho que tem alguns irmãos que ainda não entenderam, mas eu quero ler para vocês aqui. Eu estou com o Estatuto da Igreja Verbo da Vida, olha só. Funções da diretoria. Tem de gestão financeira, de secretaria e de pastor-presidente. São competências do presidente. Companheiro, olha só. Olha só, tá ok? Eu estou preso, tá? Então volta agora. Eu tenho que falar do que está livre. Dá para brincar isso agora, não dá depois não, porque o negócio começa a política e é guerra, né? Aí veja só, são competências do presidente representar a Igreja Evangélica Verbo da Vida ativa e passivamente, judicial e extrajudicial. Começou bem. 2, convocar e presidir as reuniões de diretoria. 3, convocar e dirigir e supervisionar todas as atividades da Igreja Verbo da Vida. Organizar e executar programa anual, o calendário anual da igreja. Indicar os demais membros que comporão a diretoria. Indicar ministros auxiliares, pastores, dirigentes para as congregações responsáveis pelos pontos de pregação, bem como toda a liderança e equipe ministerial. Participar, quando desejar, se necessário, de todas as atividades da Igreja Evangélica Verbo da Vida, como desejar fazê-lo sem aviso antecipado e sem necessidade de pedir a ninguém. O pastor-presidente não pode pedir para chegar numa reunião, né? Chega numa reunião do departamento da igreja, gente, eu posso participar? Não faz sentido. Não faz sentido. Zelar pelo bom funcionamento da igreja. Cumprir e fazer cumprir o estatuto, bem como as decisões vindas do Ministério Verbo da Vida. Supervisionar as congregações e pontos de pregação e os departamentos e equipes da igreja. Assinar, junto com a secretária executiva, as atas de reuniões, bem como os documentos de ordem administrativa. Autorizar despesas, pagamentos ordinários. Vamos avançar. Abrir, movimentar e encerrar contas financeiras, contas bancárias. Exercer o voto de desempate nas reuniões de diretoria, exercer o poder de veto das decisões de diretoria, designar comissão para apuração de procedimento disciplinar de membro. Eita Jesus! As assinaturas de documentos devem ser feitas também com a gestão financeira.
Nas faltas de impedimentos do primeiro gestor financeiro, do segundo gestor do segundo secretário administrativo, executivo, dos primeiros, os segundos assumem. Na ausência do pastor presidente, a pessoa que está na vice-presidência assume as responsabilidades da igreja. Bem como todas as solicitações relacionadas a documentos e atribuições dependem das assinaturas do pastor presidente. E aí a lista é grande que eu não vou falar para vocês. Isso está no Estatuto da Igreja Evangélica Verbo da Vida. É uma função minha. Eu sendo você orava por mim. Amém, gente? Então, o que eu gostaria de falar para vocês é, independente se você entende ou não as decisões, segue o rio, vai cumprindo, deixa Deus te direcionar para o propósito, amém? Diga, Deus é bom. Por exemplo, nós fizemos uma mudança de liderança, já está com um tempo. Ô Gustavo, faz quantos anos você já está no estacionamento? Vai fazer 3, né? Vai fazer 3 anos. Não, como líder. Foi 2023, foi o finalzinho de 2023, eu acho, não foi? Lembra não, né? Pronto, acho que foi 24, né? Não, foi início de 2024, lembrei. Eu estava em Arco Verde, na casa da minha sogra, quando liguei para você. Veja só, Gustavo, quando a gente foi colocar ele na liderança do estacionamento, as pessoas podiam pensar, por que não coloca o vice-líder que está há mais tempo? E é por tempo de serviço? Hein? Aonde é que está dizendo que é por tempo de serviço? Não é por tempo de serviço, é por direcionamento. Amém? A liderança às vezes tem uma estratégia para colocar uma outra pessoa. Vou dar um exemplo, não é o caso deles, mas vamos dar um exemplo. Às vezes o líder, ele tem um ímpeto grande, é aquela pessoa que vai lá e faz acontecer. Às vezes a gente precisa de um equilíbrio. Aí a gente coloca uma vice-liderança que é mais calmo, manso, sereno, tranquilo é a voz. Para quê? Para equilibrar, para dizer assim, um acelera, outro freia, acelera e freia, acelera e freia. Está entendendo, gente? Então a gente vai usar isso de maneira estratégica. E eu lembro que quando eu falei com ele, ele disse, eu pensei que ia ser fulano de tal, porque ele já está antes que eu. Eu digo, mas é você. Ele, então tá bom. E está aí servindo e fazendo um trabalho excelente. Amém, irmãos? Não sei se você sabia, enquanto você está aqui, seu carro está sendo cuidado. E tudo isso é o trabalho da liderança dele, junto com o Luciano. Amém, irmãos? Então, o que eu estou falando para vocês é que Deus vai nos direcionar para avançar dentro das direções mesmo que Ele tem nos dado. E a gente vai seguir nisso em nome de Jesus. Eu vou caminhar para o fim, porque senão não acaba. Aleluia. Paulo diz aqui ainda, para a gente fechar essa parte, eu quero só ler outro texto. Aleluia. Diga, Deus é bom. Olha o verso 13, 1 Coríntios 1, 10. Vamos ler o verso 11 em diante. 1, 11. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé que há contenda entre vós. Avança. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas, e eu sou de Cristo. Aquela questão da divisão, da escolha de pregadores, né? É lógico que você se identifica às vezes com o estilo de pregação de outros ministros. Eu também sou assim, eu também me identifico com outros ministros. Tem gente que me agrada mais na maneira de ministrar. Mas uma coisa é isso, outra coisa é eu não conseguir ouvir a pessoa. É dizer assim, vou ouvir, não é quem? Vou nada, Deus me livre. Cruz, credo. Você lembra disso, né? Mas aí ele está dizendo, não, uns falam eu sou de Paulo, eu sou disso. E o grupo que a gente considera o mais carnal é o que diz eu sou de Cristo. Por quê? É aquele que não se submete à liderança humana nenhuma. Ele diz, meu pastor é Jesus. Mas foi Jesus quem deu pastores. Aleluia. Cante na terra. Sereia nada e sereia canta. Então veja só. Avança mais um pouco, verso 13. Acaso Cristo está dividido? Responda, gente. Cristo está dividido? Não. Foi Saulo crucificado na cruz? Não. Não foi isso que aconteceu, irmãos. Pelo contrário, foi Cristo que foi crucificado. Então nós estamos unidos no mesmo parecer, olhando para o Senhor Jesus Cristo. Alguém dá um glória a Deus?
Para fechar e você se animar, e o louvor já pode subir para eles pensarem que eu vou acabar, tá bom? É aniversário, a gente sabe que é aniversário, a gente vai até 3 da tarde, aleluia. Que o almoço já está garantido, né? Você não vai almoçar não, gente? Não? Almoço no espírito, gente. Refeição espiritual. Eita, Jesus. Diga, Deus é bom. Coloca, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Atos 4, 32. Olha esse texto aqui, gente. Eu gosto disso aqui. Da multidão dos que creram, era o coração. Eu acho fantástico isso aqui. Ó, aqui tem um coração, 2, 3, dezenas. Certo? Mas Paulo escrevendo, Lucas, que escreveu Atos foi Lucas, né? Então Lucas escrevendo, ele diz assim, da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Meus irmãos, quando é que nós vamos chegar nesse nível? De dizer, é o coração de Paulista. É a alma do povo de Paulista. É o coração do povo de Paulista. Se nós estivermos nessa unidade, irmãos, preste atenção, que nada nem ninguém poderá nos segurar. Quando os homens se reuniram para construir a Torre de Babel, Deus disse, é o povo, e nada lhe será impossível. Aí Deus interrompeu. Porque, irmãos, onde há unidade, tudo é possível. Onde há unidade, tudo é possível. Oh, aleluia, se nós tivermos um só coração, se nós estivermos unidos no mesmo parecer, irmãos, nós iremos construir o nosso prédio. Amém? Nós iremos cumprir tudo que Deus tem para as nossas vidas. Nós iremos levantar ministros, treinar pessoas, levantar lideranças. Nós iremos cumprir o propósito que Deus tem para as nossas vidas, para essa região. Nossas famílias vão abraçar a fé em Cristo Jesus. Nós vamos prosperar, irmãos. A grande questão é, nós somos um. Nós estamos com o mesmo coração ligados, conectados. Imagine que nós temos uma corda. Pastor Vicente segurando a corda numa ponta e eu segurando em outra. Ele tem a opção de fazer o seguinte, vou puxar para o meu lado. E eu tenho a opção de dizer assim, vou puxar para o meu. Nem ele vai para nenhum lugar, nem eu. Porque está uma tensão. Uma tensão. Cada um puxando. Pelo contrário, vai quebrar a corda e a gente vai virar inimigos. Mas se ele decidir e dizer assim, pastor, é o senhor quem está à frente, Deus lhe colocou aqui, eu não vou puxar a corda contra não. Eu vou pegar junto com o senhor e a gente vai puxar juntos. Vai ser tão leve. Vai ser tão fácil porque nós estamos indo no mesmo propósito. E se ele estiver puxando de um lado e eu do outro e tensionando, a gente não sai do lugar e está perdendo tempo. Mas se ele pegar junto comigo, não tem tensão do outro lado. Tá leve. A gente consegue até correr. Porque um é o propósito, um é o coração, uma é a alma. Aleluia! Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Oh, aleluia! Eu creio, irmãos, e eu oro pela unidade da nossa igreja. Eu oro, irmãos, para que um seja o coração, para que juntos possamos avançar no propósito que Deus tem para as nossas vidas. Que as vidas sejam transformadas, que as vidas sejam alcançadas, que possamos fluir no propósito do Senhor, que vidas possam ser impactadas, irmãos. Oh, aleluia!
O que Deus tem para Paulista não acabou. A gente vai continuar avançando. A gente vai continuar frutificando. Não vai ser como era antes. Eu não creio, irmãos, que Deus faz a mesma coisa. Eu creio que Deus faz infinitamente mais. Oh, aleluia. Vai transbordar, irmãos. Vai frutificar, irmãos. Vai prosperar. Vai ser levantado. Vai crescer. Vai desenvolver. Aleluia. A boa mão do Senhor vai nos conduzir para o propósito que Ele tem. E a graça do Senhor vai respaldar os nossos passos. Deus disse a Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Eu estou aqui como Moisés. Eu estou aqui como Moisés, porque eu fui clamar ao Senhor. Eu fui dizer ao Senhor: Senhor, o Senhor está vendo o povo. O Senhor está vendo que eu estou colocando força para um lado e tem pessoas tensionando a corda para o outro. E Deus disse: por que clamas a mim, Saulo? Diga a eles que marchem. Diga a eles que avancem. Diga a eles que prosperem. Diga a eles que sigam em frente. Oh, aleluia. Porque assim, irmãos, nós iremos chegar na terra que o Senhor nos prometeu. Oh, aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito. Eu quero chamar aqui à frente todos os líderes e vice-líderes que estão aqui presentes. Se tem alguma liderança em algum departamento, pode trazer essa liderança de lá, deixe outra pessoa lá e esse líder vem. Oh, aleluia. Eu queria dedicar mesmo esse momento, nesse domingo de manhã, para honrar a liderança da nossa igreja, amém? Aleluia, aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, rebramanasti sirere quebramanasti si. Ai, rabracamanasti sirere. Todos os líderes e vice-líderes, eu preciso de vocês aqui. Xerere bracabrabamanasti serere menesti si. Robro cobramanasti serere quetramanasti si. Robro camanasti si. Boa parte daquilo que Deus tem para a Igreja Verbo da Vida de Paulista não depende exclusivamente de mim. Não depende. Aquilo que Deus tem para a nossa igreja depende da contribuição de cada um de vocês. Com lealdade, com fidelidade, com serviço, pegando junto, falando a mesma coisa, direcionados e seguindo o mesmo propósito, com o coração prostrado. E se a gente tiver nessa unidade, irmãos, vocês vão ver o quanto vocês vão prosperar, o quanto o que Deus tem para essa igreja vai se cumprir. E deixe-me dizer algo para você não se enganar. Eu não me refiro somente à prosperidade da igreja. Eu me refiro que quando você é fiel naquilo que Deus confiou para você, você prospera na sua vida, nas suas coisas, nas suas finanças. Deus abençoa as suas coisas, Deus abençoa seus negócios. Você prospera nos seus empreendimentos. Por quê? Porque está sendo fiel na igreja, porque está sendo fiel ao Senhor. Aleluia, aleluia. Eu vou orar por vocês e eu vou impor minhas mãos sobre cada um de vocês. E eu creio numa unção vindo sobre vocês, para que juntos avancemos no propósito. E vocês vão transmitir essa unidade para as equipes de vocês, para que eles também considerem a unção que há sobre a vida de vocês, e para que vocês avancem no propósito. Oh, aleluia. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado
totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração, o Pai. Quando ele está orando, querido, eu queria convidar você a abençoar quem está perto de você, a dar um abraço e falar: que bom que nós somos família, que bom que nós somos corpo. Vamos exercer a unidade nessa manhã. Oh, que atmosfera maravilhosa! Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, a família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. É nessa atmosfera, querido, que o perdão é liberado, que o perdão é liberado. Eu convido você a, dentro do seu coração, liberar perdão para alguém. Sabe, Deus não está falando isso de maneira aleatória, não. Eu tenho certeza que se Deus está falando é porque tem motivo. Sonde dentro do seu coração se há algo que você precisa perdoar, se há algo que você precisa liberar. Porque se você tiver, querido, talvez seja isso que esteja travando a sua vida. Abençoe, não fale mal. Abençoe, abençoe. Recebi um novo coração,
preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei e o louvor ao Rei Jesus. Declare isso, querido, em alta voz. E o poder ao Rei Jesus e o louvor ao teu filho amado Jesus. A
Robroshoki ambra manasti sim. Hera manasti sireke manasti sim. Shireke brama manasti sim. Oh, reke brama manasti sim. Eu recebo uma nota do Espírito agora sobre essa unidade alcançando as famílias. O coração dos pais se convertendo ao coração dos filhos, o coração dos filhos se convertendo ao coração dos pais. Unidade nos casamentos, unidade nos relacionamentos, unidade na sua casa. A prosperidade do seu lar depende dessa unidade. A prosperidade daquilo que Deus tem para a sua família depende dessa unidade. Oh, laços que tenham sido quebrados, rompidos, uma restauração vindo no nome de Jesus. Eu percebo uma nota no Espírito e eu sei que a gente já tem maturidade suficiente para identificar que isso é de Deus. Eu percebo famílias aqui no nosso meio que têm intrigados, não se falam. Pessoas que estão sem se falar já há um tempo. E hoje está vindo uma unção para te dar força, para perdoar, para pedir perdão e para recomeçar. Eu vejo, irmãos, como se fosse uma barreira, uma fortaleza sendo quebrada no nome de Jesus. Tem crentes aqui que não se falam. Tem pessoas aqui nessa igreja que se dizem crentes, mas estão sem se falar, sem falar um com o outro, evitando um ao outro. Porque o contrário de amor não é o ódio, é a indiferença. São pessoas que estão indiferentes uns com os outros. São pessoas que não consideram, não tem mais aquele brilho que tinha antes. E eu vejo um banho de misericórdia e de perdão fluindo nessa manhã. Eu não sei se foi teu pai que te magoou, que fez alguma coisa com você, mas decida perdoar hoje. Eu não sei se foi num relacionamento que você foi traído, que você foi traída. Decide perdoar hoje. Eu não sei se foi dentro da sua comunhão com o seu filho, com sua filha. Decide perdoar hoje. Muitas famílias aqui só vão prosperar quando der esse passo de perdão. Tem pessoas aqui no nosso meio que ainda estão sem falar com familiares por causa de política. Presidente passa, governador passa, prefeito passa, vereador passa, senador passa, deputado passa, mas o teu familiar fica com você. Não vale a pena. Não vale a pena brigar por causa de política. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Escute bem o que eu estou falando. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Chegou o tempo
perdoar. Não, agora não é o tempo de saber quem estava certo ou quem estava errado. Agora é o tempo do perdão. Fica livre, irmão. Fica livre, irmã. Perdoa e fica livre. Aleluia. Tem gente que está com a vida amarrada, preso, nada vai para frente. Fica aquele negócio lá preso, não prospera. Você percebe que por mais que consiga uma coisa ou outra, mas tem coisa travada. Perdoa, irmão. O perdão é libertador. Ele transforma. Mas pastor, eu não consigo. Sozinho não consegue mesmo não. Mas o amor de Deus foi derramado no seu coração pelo Espírito Santo que te foi dado. Simplesmente perdoa e seja livre para cumprir o que Deus tem. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Meu Deus do céu. Aleluia. 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 É como se nós estivéssemos nos levantando novamente. Essa é a sensação, a percepção. Estivéssemos levantando novamente. Como assim, pastor, levantando novamente? É isso mesmo. E preste atenção. Não é que você estava caído. O avião, quando ele está embaixo, quando ele está na garagem, tá bom? No pátio, lá no aeroporto, ele não está caído. Ele só não está voando. Por várias razões. Porque não é o tempo, porque ele está em manutenção, porque ele não tem combustível suficiente. Qual é a condição que está fazendo você não estar voando? Talvez é porque você está em manutenção. Quando você está em manutenção, todo o seu potencial é como se ele dependesse de alguém para te consertar. Um avião tem todo um potencial, mas ele não vai para frente se não tiver o trabalho da manutenção da aviação. Trabalho simples que traz a segurança. Então tá ali, todo um potencial parado, mas ele não está perdendo tempo. Ele está sendo trabalhado. Está sendo trabalhado. Talvez você não está voando porque quebrou alguma peça. Vamos trocar a peça. Vamos trocar a peça. Talvez você não está voando porque faltou o combustível. E o querosene da aviação no Brasil está 55% mais caro. Mas no reino de Deus é de graça. É só abrir a boca. Abre a boca e eu te encherei, diz as Escrituras. Tem gente precisando de querosene aqui. Bebe mais, irmão. Se enche mais. Se enche mais. Se enche mais. Ele quer derramar mais sobre a sua vida para você fazer altos voos, para você fazer viagens internacionais, para você ir mais longe. Aleluia! 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 Robrocobramanassis. E agora preste atenção nisso. Não é voar para todo lugar. Não é voar sem um plano de voo.
Não é voar sem um destino, sem um alvo, sem um foco. Deixa eu contar algo para vocês que muitos de vocês talvez não saibam. Quando você vai lá numa empresa aérea e você compra uma passagem, comprou a passagem, ali, naquele momento, você passa a participar de algo que já estava planejado. Alguns não entenderam, né? O plano não começa quando você entra. O plano já existe. O propósito já existe. Você só entra nele. Oh, aleluia! 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 Aquele avião já ia fazer aquele plano mesmo. Segura aí, eu tenho que encerrar, mas segura, peraí. Quando chega o dia do voo, todos os comissários de bordo, junto com o piloto e copiloto, eles passam por uma sala da empresa aérea que aquele piloto pertence, e ele vai pegar o plano de voo atualizado. Já existe um plano, mas às vezes tem uma correção de rota por causa de questões atmosféricas. No plano de voo já está incluso as turbulências. Preste atenção, não foi o plano que disse que ia ter turbulência. O plano de voo já está incluso o desvio da turbulência, e o que você sente já é desviando. Quando o piloto chega e imprime o plano de voo, a carta de voo que eles chamam, ele entra no avião e ele passa a digitar no computador o plano de voo atualizado. Uau! E ele digita, pega a carta de voo e ele digita. Quando ele digita o plano de voo, aparece em quanto tempo ele vai chegar, qual as vias aéreas, né? São estradas literalmente, vias aéreas que eles vão utilizar, onde vai ter turbulência que eles vão desviar, e o que o povo vai sentir já é o desvio. Aquilo dali não é a turbulência pesada, é só o desvio, turbulência atmosférica. Onde eles vão pousar e qual aeroporto de emergência. Está incluso no plano de voo. Nenhum avião, presta atenção aqui no púlpito, nenhum avião sai do plano A para o plano B sem um aeroporto de emergência. Isso é lei, tem que ter. Todo avião ele tem que ter combustível suficiente para ir para o destino, mais 30%, que é suficiente para ir para qualquer aeroporto de emergência. Isso é lei, isso é o que tem que existir. Quando a empresa aérea não faz isso, ela é penalizada e ela é multada. Foi assim a Chapecoense. Era para ter combustível do plano A para o plano B, mais 30%, mas para economizar, como era táxi aéreo, não era aviação comercial, táxi aéreo, alguém é dono, e esse dono quer economizar. Então ele não coloca o combustível suficiente, mas a lei diz que tem que ter do ponto A para o ponto B, mais a emergência. Deus não quer que você só tenha o combustível para chegar lá. Porque senão você chega acabado. Cheguei. Não. Deus quer te dar combustível para você transbordar, para você chegar lá no propósito e você dizer assim: eu tenho combustível suficiente para mais um voo, para mais um voo, para mais um voo. Aleluia! 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 Meu Deus do céu!
Oh, Jesus. É você, né, Eugênia, a dirigente hoje? Meu Deus do céu. Meu Deus. Gente, é festa, é aniversário. Aleluia. Eu tenho que entregar o recado completo, né? Aleluia. Quando eu era da Assembleia de Deus, os irmãos diziam assim: desenrola o rolo, entrega o mistério. Mas aí alguém disse: pastor, e se tiver uma ocorrência no plano de voo, no momento do voo que o plano não previu? Deixa eu contar algumas coisas para você. Se um avião perder um motor, ele consegue pousar com o outro. Normalmente. Sem nenhuma alteração. Ele pousa normalmente. Mas se ele perder os dois motores, ele não vai cair instantaneamente. Ah, o avião está aqui, ó. Perdeu os dois motores. Ele não faz isso. Ele tem asas. Ele está sustentado. E se ele manter uma velocidade suficiente, segundo as regras, ele consegue planar até 160 quilômetros, que já é suficiente para chegar no aeroporto de emergência. Porque nenhum avião voa com um aeroporto de emergência acima de 150 km, de 160 km por perto. Então isso quer dizer que todo voo que você pega, não importa, pastor, eu estou cruzando outra nação, vai ter uma ilha no meio do oceano que tem um aeroporto de emergência. É assim que funciona a aviação. Por isso que é considerado o transporte mais seguro do mundo, por causa disso. Eu estudei aviação para isso. Manutenção aérea. Para que eu fui estudar manutenção aérea? Meu Deus, para pregar, né? Aí veja, ele está sem os dois motores, mas ele está numa velocidade, pastor Miquel, tão grande que ele consegue, com a velocidade que ele tem, pousar, consertar os motores e voar novamente. Não é lindo isso? Agora eu faço uma pergunta e agora sim eu encerro. E se você não tiver em velocidade nenhuma? Eugênia, pode vir. Você ouviu essa mensagem? Nesta manhã tem alguém aqui que se identificou, que o coração ardeu mesmo. Aleluia, ainda não entregou a sua vida a Jesus. Você está aqui. Aleluia. Essa é uma manhã de restauração. Aniversário tem presente e tem salvação também. Amém, amados? Eu creio assim, que o presente maior da igreja é a salvação, a unidade entre os irmãos. Amém, amados? Se tem alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus, fazer parte dessa família que não é perfeita, mas que está crescendo em unidade. Para cuidar de você e para te ensinar no Evangelho. Você está aqui? Aleluia, todos salvos.